Salve, salve, queridos e queridas, que prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do seu podcast Finalmente Residente. O podcast onde a gente conversa sobre carreira médica, a gente bate um papo do comercial, bate um papo da carreira em si, bate um papo do como é que é a residência, o dia a dia dela, e a gente vai aprofundar hoje um episódio que vocês pedem quase todos os dias nos comentários. Acho que tem umas 3 pessoas lá que vão em todo episódio e aí começaram a pedir também nas temporadas anteriores em comentário. Mas rolou, porque a gente tá ali justamente pra ouvir vocês e pra atender vocês, não é mesmo? Exatamente, pra quem não me conhece... Servir bem pra servir sempre. É isso. Agora eu já sei de onde tu tiraste isso. Nada a ver. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Faço parte do time de clínica médica aqui da Medway. E ao meu lado está o gigantesco... Gigantesco não, né? Você começa assim, né? Com sempre gigantesco. fala gigantesco. Eu sou o John, sou professor de preventiva aqui, clínico de formação. E tamo junto aí. E qual que é a especialidade que a gente trouxe hoje, Rodrigo? Hoje, nefrologia. Opa, papai. Só que não é qualquer nefro, é uma das melhores nefros aqui do estado de São Paulo. Nefrologia da Escola Paulista de Medicina. Unifesp. Unifesp. Mas as pessoas não gostam que falam Unifesp. Não, a Escola Paulista é pra quem tá lá, né? Quem vai se apresentar hoje pra gente aqui é o grande Matheus. Se apresenta pra gente aí, Matheus. Opa, tudo bem, pessoal? É um prazer, obrigado pelo convite mais uma vez, Rodrigo, John. Eu sou o Matheus Falcão, eu sou médico nefrologista, eu sou egresso aí tanto da clínica quanto da nefrologia da Escola Paulista de Medicina, mais tradicionais aí, né? E do estado de São Paulo, e já retornei para minha cidade natal. Eu moro atualmente em João Pessoa, aqui na Paraíba, desde o ano passado, concluí a residência em 2023 e fiquei mais uma vez grato pelo convite de poder participar um pouco do podcast, compartilhar um pouco sobre as minhas impressões e processo decisório da residência e como está sendo essa jornada até aqui. Massa demais. Matheus, vamos lá. Primeira coisa, a minha primeira pergunta é pro Rodrigo, na realidade. Rodrigo, quando você fez clínica médica, nefro era o teu top quanto? Cara, eu te confesso que nefro, ele assim, sempre quis oncologia, né? Até eu decidi não fazer a sub. Mas nefro ponderou ali entre meu top 3, cara, porque eu tinha, inclusive, já puxando um gancho pro Matheus, eu tinha uns... No nosso rodízio de nefrologia, a gente rodava muito no hospital em Boimirim. E quase todos os chefes lá do hospital em Boimirim, eles eram egressos da nefrologia da Paulista. Então a doutora Marisa Doer, o Arthur Meirig, outros nefrologistas lá que eu não tô lembrando o nome agora de todos, porque esses dois marcaram muito. Foi fazer uma moral, aí esqueceu no meio, ó. É isso aí. Mas, cara, o doutor Arthur, ele me marcou muito porque ele era aquele chefe, assim, que... Ele veio daqui... Ele faz o mesmo caminho que o Matheus fez. Ele fez clínica médica lá na Paulista, depois fez nefrologia na Paulista. E, cara, ele era aquele chefe que gostava de ensinar, te instigava. Então, ele me despertou muito essa vontade, porque antigamente a gente pensava o quê? Ah, nefrologia é diálise, ponto final. É isso. Ah, vou chamar o nefrologista quando tem que dialisar ou não. E, pô, ele abriu minha cabeça do mundo da nefrologia ser muito maior do que isso, né? Então, acabou ficando ali pelo meu top 3, cara. Justamente por causa desses chefes muito bons que rodavam com a gente lá. Uhum. E pra mim também, eu acho que eu tive uma excelente impressão da nefrologia quando eu tava na residência. Passar no estágio do Agudos, a gente acordava às 5 da manhã para rodar 215 bilhões de pareceres e pacientes no hospital. Mas era, tipo, literalmente um tesão, assim, tipo, você acordar e ver e a rotina pegada e ficava até no final, assim, aprendendo a prescrever diálise, óbvio, né? Aprendendo a prescrever é uma pura mentira minha, mas é no sentido de, tipo, discutir uma base da diálise, que é super interessante, né? Mas eu quero saber justamente disso. Matheus, tua história foi parecida com a nossa. O que te motivou a sair da clínica médica e fazer nefro? É parecida também. Aqui na Paraíba, na UFPB, eu tive um chefe particularmente que me marcou bastante, e quando eu vi uma biópsia renal sendo performada, aí eu fiquei, nossa, que bacana, beira-leito, na própria enfermaria, o pessoal vai lá, tira um pedaço do rim, lê na lâmina e dá um diagnóstico, começa um tratamento. Eu lembro que foi uma parte que eu gostei bastante. Também era acordar cedo, às vezes 5 e pouco, eu no internato, e ficava com 5 pacientes, que para o interno é muito, você já vai se confundindo, né? Mas eu lembro que forçavam muito a gente a utilizar ultrassom, por eu ficar mesmo no internato aqui,
quando ia passar visita, eu já perguntava, e aí, como é que tá o pulmão? Tem linha A, tem linha B, que é uma parte que eu gosto também, já fiz alguns cursos, mas que eu lembro que essa parte de ultrassom, de biópsia renal, foi algo que me instigou no começo. E quando eu fui fazer clínica médica, aí o negócio desandou. Porque o chefe do pronto-socorro, que é Dr. Paulo Lins, e o chefe da semi-intensiva, que é Igor Petrobon, os dois eram nefros, e os dois eram extremamente inteligentes e instigavam muito a nossa parte de discussão clínica, raciocínio clínico, puxavam também o peixe muito para nefro, e quando a gente rodava lá na interconsulta e depois no R2 nos ambulatórios, de fato aí eu me encantei, e eu ainda fiquei em dúvida porque eu gosto muito de paciente com endócrino, cardiologia, eu acho que nefro é uma especialidade que conversa com muitas especialidades. E tanto que é uma especialidade que quem não casa com ela costuma namorar. Flerte ao longo da clínica médica, ao longo da... Quem gosta de paciente também mais grave, né? Porque pega muito parecer, paciente dialisando de UTI, acaba tendo um pouco de afeição dessa parte, sim. E aí... Mas eu lembro que não foi uma decisão fácil. Eu, especificamente, comecei a fazer terapia para ajudar num processo de orientação vocacional, assim. Para poder decidir, eu sou uma pessoa muito pragmática, então eu lembro que eu fiz uma tabela, uma planilha de prós e contras. Caracas! Mas acaba que eu conversei com alguns chefes, alguns preceptores, e eu lembro que eles falaram muito bem, assim, você não tem como você quer ser bom sempre. E a gente não tem como ser bom sempre em algo que a gente não tem tesão para estudar. Então, assim, é muito difícil a gente planejar o andamento da carreira, a remuneração em 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, se é algo que você vai fazer por algum tempo, o mais recomendado é que você tenha muito tesão naquilo, tenha muito interesse, que goste de estudar, goste daquela rotina de trabalho. Eu acho que foi muito por isso. Esses dois nomes que tu comentaste, tanto o Dr. Igor quanto o Dr. Paulo, o Paulo eu conheci ele na UTI do Vila Santa Catarina, extremamente bom, infelizmente tive um contato com ele na minha vida, eu sei que na Paulista vocês têm um contato muito maior, o Dr. Igor também, de volta e meia, encontrava ele no Einstein, né, que eu fiz clínica médica no Einstein, e também dava plantão em uma UTI que o Igor passava visita também como chefe lá da parte da nefrologia. Nossa, os dois extremamente bons, realmente impossível, e isso acontece muito na clínica médica, sempre tem um chefe no interno também, sempre tem um chefe que vai te despertar esse dom maior de querer alguma subespecialidade. Só que isso que tu comentaste é uma coisa muito interessante, né? A gente tem uma visão muito limitada, às vezes, quando a gente é interno, e até mesmo como residente de clínica médica, né? A gente vê pouco dessa área, que é uma área muito vasta. Então, poxa, quando a gente é interno, é isso que tu falaste, às vezes, poxa, tu vê uma biópsia renal, pô, tu achou legal, mas biópsia tem de linfonodo, biópsia tem de pulmão, biópsia tem de vários lugares. Quando a gente é residente, a gente vê uma urina 1 e acha, pô, que legal, tem hematúria, tem leucocitúria, poxa, nefra é muito bacana, só que, pô, a área é gigante. É gigante. Engatando uma pergunta pra ti, Matheus, fala pra gente dessa área, mostra aqui pros nossos ouvintes aí a vastitude, nem sei se existe essa palavra. Vastidão eu acho que existe. É verdade, né? Vastidão da nefrologia. O que a gente pode esperar da nefrologia como área? Onde é que ela se insere? O que você pode ter de campo de atuação? Eu acho que a principal parte da nefrologia, que quando eu botei lá na minha coluna de dos prós e contras, era a questão da multiplicidade de áreas de atuação. Isso, sem dúvida nenhuma, pegou. E, então, eu vou falar, inclusive, da minha vida hoje em dia. Na segunda-feira, por exemplo, eu trabalho ou com ambulatório pré- e pós-transplante renal, ou eu passo visita de agudos em um hospital daqui da cidade. Então, você pode tanto trabalhar em ambulatório pré- e pós-transplante. Na terça-feira, por exemplo, eu faço nefrologia clínica, ambulatório, consultório mesmo. Você pode trabalhar em agudos, que é quando você responde pareceres, interconsultas em enfermarias, UTIs, e aí você prescreve diálise, implanta catéter de hemodiálise. Se for um serviço um pouco mais complexo, você pode manejar diálise contínua, que muitos nefrologistas gostam muito dessa parte. Você pode trabalhar com ensino, que é algo que vocês fazem, que eu faço também aqui em João Pessoa, e pode trabalhar na parte de crônicos, de diálise de crônico, que aí a gente basicamente permanece na clínica de diálise enquanto os pacientes dialisam para intercorrência clínica e para fazer o manejo de doença renal crônica, tratando anemia da doença renal crônica, doença mineral e óssea, acidose, ajustando os parâmetros da diálise e a dose da diálise. Então, tem essa parte de crônicos, de agudos, de transplantes, de nefrologia clínica e também a parte de ensino. Então, assim,
Graças a Deus eu consigo trabalhar em todas as áreas. E era isso que eu queria. Era não encher o saco de ficar sempre no consultório, sempre dentro de uma UTI. Cara, eu tive a experiência de, na residência, participar do ambulatório de transplante renal. Que tortura. Era, tipo, sem brincadeira. Tinha, tipo, umas 200 pastas lá. E é muito check ali, né? Do tipo, tem o folhão lá da Nefro. É folhão que vocês chamam? Olhão. Deus me livre. Mas é que é muito paciente e você tem que ver muitas variáveis ali, do controle tanto do imunossupressor, das complicações clínicas. Tem que fazer um balanço, eu acho que muito que define a nefro, acho que é o balanço, né? Tanto hidroeletrolítico quanto das complicações ali. É muito maneiro, mas é puxado. Mas- É uma especialidade muito puxada. Eu acho que tem um volume. Chega muito paciente pra nefro, cara. Eu não sei, é bizarro. No viés do serviço, também percebe isso, Matheus? Não, isso lá no Einstein, né? Eu também tive a oportunidade de ficar 3 meses lá. Acaba que o Einstein e a escola são especialidades, são escolas bem irmãs, né? Eu sou da Unicamp. Não é irmã, tá? E aí, Ó, prima. pois é, prima. Mas eu lembro que lá no Einstein, muitos do corpo clínico era egresso lá da Escola Paulista. E aí, eu lembro que lá, o número de pareceres de interconsulta para nefro, em alguns instantes, superam o cardiologia e neurologia juntos, que é tipo a segunda ou a terceira especialidade mais solicitada. Então eu brinco que nefro não é mãe, é tia. Muitas vezes a gente cuida do paciente que não é nosso mesmo, às vezes é paciente da UTI ou do grupo clínico, mas dependendo do hospital, chega a 20, 30, 40 pareceres de nefrologia no hospital. Eu já até imagino esse parecer. Solicito parecer a nefro. Creatinina de 0,9 foi pra 1,1 hoje. Por favor, me ajudem. Urgente. Se for da ortopedia, até que não Não, acho. Não, qualquer paciente. Essa eu faço questão de ir. Pode ser que no normal a gente vai dar uma ajuda. Se ele reconheceu que precisava pedir o parecer, corre que já tá atrasado. Sacanagem. Matheus, só complementando essa pergunta assim, onde é que entra aí na investigação da nefrologia, por exemplo, tem um paciente que tem tubulopatia, tem um paciente que tem síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, em que área tu enxerga esse paciente? É mais na nefrologia clínica, no ambulatório, ou esse é mais agudo, tu trata o paciente mais internado e depois que termina o tratamento ele não acompanha mais com nefro? Como é que funciona? Não, geralmente esses pacientes eles são mais no consultório, acaba que eles podem ter, né, eventualmente descompensação. O diagnóstico ele costuma ser feito dentro de um episódio de descompensação, ou de uma piora de função renal, ou do quadro de anasarca, de edema generalizado. E aí a gente dá o diagnóstico, começa o tratamento, mas uma vez compensado, esse acompanhamento é no consultório mesmo. Boa. Matheus, conta pra gente como que é o programa de nefrologia da Escola Paulista. Então, são 2 anos. O primeiro ano, qual que é o rodízio dos residentes, quais são os estágios? E também já diz aí pra gente, faz uma análise, puta, esse aqui é bacana, esse aqui aprendi isso, é o que eu mais gostei, esse aqui é mais difícil e tal, e do R2 também. Qual que é a diferença também do R1 e do R2, assim, de competências? Eu acho que no R1 é algo mais prático, você tem uma carga de estudo maior porque tudo é novidade, então desde aprender a prescrever uma diálise pela primeira vez, até a introdução a transplantes, imunossupressores, manejo desses pacientes, então você está sempre estudando muito e você bota muita mão na massa, né? É o que mais dá plantão, é o que mais está à noite, é o que mais está final de semana, então é como se fosse um intensivão. Acho que o R4 você vai mais lapidando esses conhecimentos. E aí, em relação aos estágios, durante o R3 a gente tem 3 estágios de pareceres de interconsultas, então a gente responde pedidos de avaliação dentro do hospital. Tem 1 mês de transplante só no R3, então é mais em complicações crônicas, pacientes que internam por alguma descompensação clínica. A gente passa 1 mês entendendo a rotina de uma clínica de diálise satélite, que é super estruturada lá, que a gente tem junto ao Hospital São Paulo e ao Hospital do Rim. A gente passa 2 meses nos ambulatórios, então eu especificamente gostei muito do estágio dos ambulatórios. Acaba que no meu estado, na Paraíba, não tem residência de nefrologia. E aí todos os nefrologistas do meu estado são formados em outros estados. E até no hospital universitário, poucos têm ambulatório estruturado. Ainda é um estado que está progredindo cada vez mais em número de residência e em qualidade de residência.
Então, uma das coisas que eu achei mais fantástica, talvez para quem é do Sudeste não achou tão interessante assim, é o ambulatório fragmentado por doença. Isso compartimentaliza tua experiência e teus estudos e te facilita de uma maneira muito incrível. Então, você passa uma tarde vendo só litíase, uma manhã vendo vários casos de tubulopatia. Aí, na tarde seguinte, você só vê nefrite, só nefrite, nefrite, nefrite. Aí, no outro dia, só doença renal policística autossômica dominante. Tratando famílias, entendendo fisiopatologia, ou abordagem da doença. Aí, no outro dia, só doença renal crônica. Paciente com estágio 4, estágio 5, preparando aquele paciente para eventualmente entrar em terapia renal substitutiva. Aí, um ambulatório só de transplante. Isso é muito bacana. Em vez de ser sempre nefrologia geral. Acho que isso foi uma parte que me chamou a atenção. Massa, eu acho que essa concentração e essa segmentação ajuda a organizar o estudo e identificar melhor, tanto ser exposto, né, a um leque de pacientes com essas características, mas também a organizar o estudo, né, do tipo, puta, isso aqui é um ambulatório que eu vejo mais dificuldade, e você vai ali identificando. Eu também sou muito a favor disso. Eu acho que é um dos diferenciais muito grandes de São Paulo. Ter volume de pacientes suficiente e estrutura para atender isso de um serviço muito complexo, bastante volumoso. Então, quem é de fora, às vezes, olha para isso e pensa, putz, aqui é só geral. A geral é bacana, só que, eventualmente, o perfil ele tá muito viciado lá. Aqui, entra já bem segmentado. Eu acho que é fundamental para a formação, acho que é bem importante. Bem massa ser pontuado. E depois desses 3 meses do ambulatório, tem o quê, cara? Depois do ambulatório, agudos, tem um mês de transplante, tem um mês de rotina de uma diálise intra-hospitalar também. Qual que é a diferença entre os meses de parecer e do agudos? Não, é a mesma coisa. Ah, a mesma coisa? Tá. Os 3 meses, respondendo o parecer, são intercalados, né? Cada 3 meses. A gente passa um mês de meio que compreendendo também a rotina lá no Einstein, acompanhando alguns chefes, principalmente tendo contato com o paciente com ECMO e diálise contínua, prescrição de diálise contínua, então a gente adquire um pouco dessa experiência também. Eu vou acabar não recordando exatamente, mas deve estar faltando uns 2 ou 3 estágios. Férias. Mas eu acho que a grande do R3 é férias, do R3 para R4, aqui o R4 a gente está muito numa situação, na parte dos agudos, mais de discussão de todos os casos, no ambulatório também, também de orientação, de R-, a gente já, junto com a preceptoria, que lá tem 2 ou 3 preceptores que costumam ficar, também uma rotina, né, das residências aqui de São Paulo, eventualmente egressos podem ficar como preceptor das residências, e junto com eles a gente já está orientando biópsia renal, a gente costuma rodar muito leito de enfermaria, no estágio de enfermaria, que era o que eu estava esquecendo, para poder biopsiar o maior número de pacientes possíveis, né, e ter o maior número de discussão de lâmina. A gente tem reunião de patologia toda quarta-feira, na hora do almoço, para poder discutir essa parte de patologia renal. Aí tem Journal Club, com o Dr. Lúcio Requião, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefro, que entende muito dessa parte de estatística. O que é Journal Club? Explica para a galera. O clube do artigo, a gente pega os principais artigos recentes da nefrologia, principalmente que a gente quer abordar meta-análise, trials, estudos até retrospectivos que a gente consegue, mas que tiveram um grande impacto na atuação da nefrologia hoje em dia. E a gente consegue fazer essa parte de academicismo e também de discussão de caso clínico e aula expositiva mesmo dos preceptores. E, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa sobre os ambulatórios que tu faz. Tu gostaste muito, que eles são bem segmentados. Lá no ambulatório, tu tem uma pegada do ambulatório ser mais... Você chega, tem uma ficha de pacientes lá que você acaba atendendo e discute com o chefe. Então, atendi e sempre estou discutindo com o chefe. Ou tem uma pegada tipo HC, que, poxa, eu tenho meu horário, eu tenho aquele meu ambulatório que eu posso agendar meus pacientes, posso fazer um pouquinho a minha agenda. Como é que funciona? Isso é bacana, né? Isso é bem bacana. Não, os estágios do ambulatório a gente discute com o chefe. Mas no R4 a gente ganha uma agenda com um turno de pacientes que a gente chama do ambulatório do R4 e que são herdados, né? São passados. Quando você acaba o R4 para o seu R3, que foi sua dupla na enfermaria, que vai herdar esses pacientes, eles ficam sempre sendo acompanhados pelos residentes ao longo de anos. Às vezes a gente brincava que era neto, filho, árvore genealógica, você via preceptor, que era chefe, que era seu, que 8 anos atrás tinha formado, e aquele paciente começou a acompanhar com ele e está com você até hoje. Um IgA, uma doença renal policística,
ou um paciente com litíase, que você está acompanhando no seu ambulatório do R4. E é muito bom porque você tem autonomia para tomar essas decisões, mas também o suporte de, se precisar, falar com um preceptor, caso você tenha alguma dúvida, mas não, você tem autonomia para poder tomar as decisões de exame, de segmento, até de internar para fazer biópsia do seu paciente, sempre com uma preceptoria dando suporte, mas sempre ao invés dele de dar a conduta para você, né? Já no ambulatório regular, você atende aquela lista de pacientes de fato e você chama 1, 2, 3 preceptores, geralmente 2 ou 3 preceptores que tem no dia, para poder discutir. Só que se eventualmente não tiver nenhum disponível, você acompanha ele na discussão de algum outro caso, vai aprendendo e depois discute o seu. Geralmente é assim. Mas esse ambulatório do R4, eu lembro que é uma das coisas que eu gostei bastante, porque você já vai testando sua autonomia, é como se você fosse aprender a nadar com boia, né? E aí você vai... Matheus, deixa eu fazer 2 perguntas para ti, cara. Eu entendo que a nefro ela tem muita coisa específica, que um clínico, eventualmente, nem toca na profundidade, nem na superficialidade às vezes. Por exemplo, fisiologia renal, de entendimento, a parte de terapia renal substitutiva, estratégias de diálise. O Journal Club, pelo que eu entendi, ele é muito mais para uma atualização, para algo de discussão de artigo. Mas essas bases da nefrologia, vocês aprendem a parte na residência, de uma maneira dentro do programa, dado pelos professores, ou vocês têm que aprender todo esse BO aí sozinho? Não. Geralmente é assim. A gente tem aula teórica, por exemplo, aula de diálise peritoneal, aula de doença renal policística com os chefes, aula de síndrome nefrótica com os chefes, aula expositiva mesmo, teórica dialogal, e aí pelo menos uma vez por semana. O Journal Club é uma vez no mês, o clube do artigo, e uma discussão de caso clínico com Patrícia Abreu, que é a doutora Patrícia Abreu, também é uma chefe tradicional lá, que ela é membro agora também da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que a gente faz a discussão de caso clínico de nefrites, principalmente com ela. E aí, a parte disso, a gente tem a reunião de patologia, que é quarta na hora do almoço, e uma atividade de fisiologia renal, que ela é feita no estilo TBL, no Team Based Learning, que é liderada também pelo Dr. Lúcio. E aí a gente faz essa atividade, mesma coisa, ele dá o capítulo de fisiologia renal, a gente estuda e chega só para fazer alguma atividade, alguma discussão, alguma gamificação que ele, como docente, sempre elabora essa estratégia para a gente, para já chegar com aquele estudado e aquilo servir mais para como tirar dúvida entre os residentes. Lá são 12 residentes, né? 12 R3 e 12 R4, até porque o serviço é grande, né? Boa. E a segunda pergunta é justamente sobre o serviço, né? O hospital referência de vocês é o Hospital do Rim, ali da Unifesp, correto? Correto. Pra ti... A gente... Pode falar. Pode falar. Passa pra galera qual que é a dimensão desse hospital nível São Paulo e nível Brasil, porque é bacana falar aí pra eles saberem exatamente o que a gente tá falando. O Hospital São Paulo é o hospital universitário, e é da mesma maneira que a cardiologia tem o INCO, que é um hospital filantrópico, teoricamente, mas que a gente sabe que é um hospital vinculado à USP, o Hospital do Rim é um hospital irmão da Unifesp. O Hospital de Rim e Hipertensão basicamente, o Brasil é conhecido como samba, futebol e pelo Hospital do Rim. Nenhum viés. Nenhum viés. Nenhum viés nessa Porque acaba que nem um pouco clubista, né? Porque o que acontece é que a gente tem o maior serviço de transplante público do mundo, o Brasil, e é o segundo maior número de transplantes, número absoluto, no mundo inteiro, só perdendo para os Estados Unidos. E isso se dá muito pela liderança do Hospital do Rim. O Hospital do Rim, ele começou na década de 90, salvo engano, ele completa 30 anos agora, e aí ele basicamente faz mais de 1.100 transplantes por ano. É o maior centro transplantador do planeta Terra. Em segundo lugar, da última vez que eu via, não lembro agora, o centro dos Estados Unidos, acho que era Clínica Mayo, mas para não falar besteira, era 600 e poucos transplantes. Caramba. Então ganha de lavada, quase 2 vezes o número de transplantes. Então é um centro que gera experiência internacional, gera publicação que muda a história do transplante. Publicações que, por exemplo, até 2007 utilizava ciclosporina, depois de um relato que incluía vários pacientes
do Hospital do Rim, mudou-se o esquema padrão de imunossupressão do transplante depois dessas informações trazidas do hospital. Então, é um impacto internacional, é o maior centro de transplante do mundo. E para você ter ideia, aqui na Paraíba, a gente não chega a 50 transplantes por ano, recentemente. 50 transplantes a gente faz em 10 dias, às vezes 15 dias lá no Hospital do Rim. Caramba, isso é muito verdade. Impactante, né? Impactante, porque isso justifica porque muitas vezes que eu atendo algum paciente que tem transplante renal, todos são do HRIM. Nunca peguei um paciente transplantado que não era do HRIM. Inclusive, um dia desses atendi um paciente com transplante que acabou tendo uma decorrência aguda. De onde é que você é, querido? HRIM. Ah, tá. Eu pedi pro amigo meu, então, seu prontuário de lá, pra eu entender o que tinha acontecido com o paciente. Pois é, estamos aqui te ensinando, né, cara? Agora tu já aprendeu aí um negócio aí com a gente, né, Matheus? Tu acha, então, Matheus, assim, na tua visão, assim, pra quem quer essa parte de transplante renal, lá é o ponto pra se fazer, então, a residência de nefrologia? Isso, eu acho que não tem como, nem que seja por osmose, você sai de lá aprendendo. E quando você roda no Hospital do Rim, a gente tem um mês em cada principal setor. Então, a gente tem um mês só no pós-transplante, a gente tem um mês só na UTI, fazendo muitas vezes o manejo pós-operatório imediato dos pacientes mais complexos e das principais intercorrências. E a gente tem um mês no estágio da captação de órgão, que é onde roda as listas de transplante, que a gente vai avaliando aquele paciente que chega para pré-transplante para saber, libera ou não libera, tem alguma pendência cardiovascular, não tem, esse paciente, será que ele é apto para o transplante agora nesse momento, eu devo liberar o transplante para ele ou não? E aí, como funciona a alocação de órgão, a seleção do doador, e aí é meio que um mês em cada um, e o volume é tão grande que isso vai ficando medular. Boa. Tem uma pergunta bem importante para fazer para ti, Matheus. Quem maneja melhor hipertensão, nefro ou cardio? Tu quer gerar guerra mundial aqui? Quero guerra mundial. Quando veio o cardio aqui, eu perguntei. Assim, eu vou tender a puxar a sardinha pro meu lado, obviamente, mas assim, cardiologistas, até por os mais bem formados que eu vejo dos principais centros, são pessoas extremamente estudiosas, né? Então, assim, cardiologia, o volume de trial e de informação nova e de mudança de paradigma de conduta e guideline é muito rápido. Então, são pessoas que são obrigatoriamente estudiosas, quem se importa com a profissão, né? Então, estão sempre se atualizando, estão sempre cientes das grandes mudanças. Então, eu vou ficar no muro nessa. Acaba que nefrologista... você pode ver, né? A maioria dos remédios dos antihipertensivos, eles têm como mecanismo de ação alguma coisa no rim ou ação direta renal, né? Então, acaba... Pelo conhecimento de fisiologia, eu acho que a gente tem certa facilidade de compreender essas medicações, compreender os efeitos adversos dessa compressão desses medicamentos de maneira mais clara. Pra mim tá respondido. Eu já ia falar isso. Eu falei, eu não fico em cima do muro, não. Porque que adianta você fazer um monte de trial, um monte de estudo, de tudo, se no final das contas todo mundo é tratado com inibidor de SGLT2. Se é o canal ali que tá... É glifosina, papai. É rim. SGLT2. Diabetes, obesidade... Cardiologia, tudo é SGLT2, mano. Acabou. É o rim que manda. Aldosterona, tudo age no rim, né? Matheus, uma pergunta pra ti também agora. Depois que tu terminou a residência, como foi o pós-término da residência? Tu acha que aqui em São Paulo, porque tem muito nefrologista aqui em São Paulo também hoje em dia, né? Da mesma forma em cardiologia, deve ter mais com certeza, né? Que as vagas de cardiologia só no Encosta que são 60 por ano. Mas como é que tu sentiste o mercado São Paulo pós-residência? É fácil de entrar, a abertura foi tranquila, e até puxando um gancho pra ti, perguntando da Paraíba. Não, eu quis voltar pra Paraíba porque realmente eu gosto, eu queria voltar pra perto da minha família. Ou, não, Rodrigo, cara, eu voltei pra Paraíba porque realmente aqui é mais difícil em São Paulo, as portas se fecharam um pouco mais. Como é que foi esse pós-nefrologia da Unifesp? Eu acho que acaba que na Unifesp o pessoal tem muita oportunidade de pós-graduação, acho que da mesma maneira do HC. Então, acaba que essa parte de... Muitos dos meus colegas acabaram adentrando nessa parte do mestrado e doutorado, mesmo os que planejam voltar para suas cidades natal, já ingressaram, né, nessa parte. Mas eu acho que quem dá emprego para a gente são os colegas, né? São os nossos R+, são os nossos preceptores, que a gente, de alguma maneira, criou alguma relação, que compreenderam que a gente
foi um bom residente, foi estudioso, foi esforçado, que trabalhou bem durante os anos de residência, e acabam nos convidando para os serviços desses chefes, desses animais, desses preceptores. E aí acaba que São Paulo é uma cidade que tem muito hospital, tem muita gente, mas tem muito hospital. Não só em São Paulo, mas também na região do ABC, Santo André, São Bernardo, e acaba que surge a oportunidade. Eu acho que mesmo quando você é egresso desses centros, como você tem colegas em outros hospitais, facilita um pouco sua vida. E muitas pessoas ainda estão nessa parte acadêmica. Sobre João Pessoa, não foi nenhuma escolha sobre morar em São Paulo ou não, do ponto de vista profissional. É porque eu gostava muito da cidade, mas eu acho que isso, o que eu vou falar agora, serve para São Paulo, para João Pessoa, em qualquer lugar. Não vai ter plantão de cardiologia sem ninguém, sem nenhum médico, os pacientes morrendo de infarto, esperando você chegar, egresso da sua residência, para você assumir o plantão. Não é assim que acontece. Então, assim, todos os lugares vão estar ocupados. Às vezes você vai ter uma ou outra pessoa querendo repassar um horário ou outro, mas você vai começar com pouco trabalho, em qualquer lugar que você vá, né? Ou com os horários mais final de semana, feriado, noturno. E aos poucos vai ter uma pessoa que vai passar num concurso, vai ter uma pessoa que vai querer reduzir a carga horária, vai ter uma pessoa que vai engravidar e não vai querer voltar porque vai querer ter mais tempo com a família, vai ter uma outra que vai querer pedir demissão porque não se adaptou muito bem àquele serviço, vai ter pessoas que vão ter outra decisão de carreira, e aí você vai surgindo essas oportunidades à medida que você vai trabalhando, vai se dedicando, vai sendo comprometido, vai mostrando o seu potencial. Eu acho que nunca você vai chegar... Eu não cheguei em João Pessoa aqui em João Pessoa só tem 6 clínicas que fazem diálise em adulto. É uma cidade de 950 mil habitantes. Não chegou às 6 clínicas dizendo assim, olha, tem vaga vários dias na semana, vem aqui trabalhar conosco. Não é assim, a gente começa em uma clínica, 2, e aí surge uma oportunidade de agudos de 15 dias, depois surge uma outra oportunidade de você fazer agudos, aí surge a oportunidade de transplante. E aí vai muito de você realmente se dedicar. Você, principalmente quando volta para a sua cidade natal, as pessoas não te conhecem mais. Você saiu de lá, eu era interno. Então, eu acho que você fazer uma boa residência, basicamente, como diz um colega meu que mora em Natal, Leonardo Vidal, ele fala, você tem um brasão de uma boa instituição, você só tira a dúvida da pessoa de, será que ele é ruim? As pessoas costumam te olhar como, ele provavelmente é bom, mas cabe a você provar isso. Trabalhando direito, mostrando comprometimento, e aí essas oportunidades não vão surgir de cara. Não importa o quão bem formado você seja. É algo paulatino. Concordo super. Mas você acha que ter feito Unifesp te facilita a abertura provavelmente não é ruim, a abertura de ocupar os espaços que ficaram vagos aí ou não? Você acha que é neutro isso? Eu acho que sim. Principalmente porque, às vezes, a pessoa que te convida ou morou em São Paulo, te conhece de alguma maneira, ou realmente foi egresso da Unifesp também, e acaba que tem esse certo apadrinhamento, e então acaba que ajuda, sim. Acho que apesar disso, né, ter esse apadrinhamento, isso que tu falaste, Matheus, é muito importante, porque no final das contas, o que importa é você demonstrar você dentro de um serviço, dentro de uma prática. Não adianta você ter um brasão de uma escola, chega lá, você é a pessoa que cria problema no serviço, que a equipe multi não gosta. Meu amigo, não vai, independente do que você fez, especialidade, escola, o que quer que você esteja vendo, você não vai ter oportunidade de emprego. Então isso daqui já é uma mensagem importante para os ouvintes de qualquer especialidade que você pense em fazer. Eu acho que uma coisa que também tá todo mundo, a boa parte dos ouvintes do Finalmente Residente são pessoas que estão na fase de construção de carreira. E não existe nada mais valioso do ponto de vista profissional, mais que qualquer gabarito, formação, é o networking, a forma como você mostra o seu trabalho no dia a dia e se relaciona e cria rede de contatos no dia a dia, tá? Por exemplo, o meu emprego aqui na Medway, networking. Emprego do Rodrigo aqui na Medway, networking. Então, por favor, mostrem-se boas pessoas, bons residentes, tenham uma rede social ali muito, muito próxima, porque, cara, o que você não vê de oportunidade na pessoa que tá ali do teu lado hoje, daqui 5, 10 anos pode fazer total diferença na tua vida. A grande questão é qual é o tipo de reputação que você deixa por onde você passa, né? Exatamente. Caminhando para finalmente agora, aquela pergunta mágica. Antes da pergunta mágica, que ele ficou até nervoso, porque ele não falou nada de pergunta mágica antes. Mas, ô Matheus, existe uma coisa do especialista em São Paulo
que ele tem acesso à equipe bem treinada, à tecnologia, a uma organização mais madura dos serviços. E uma dificuldade do retorno a um local onde, eventualmente, você tenha que levar muito desse conhecimento e estruturar isso e, eventualmente, ficar limitado e não conseguir aplicar boa parte do conhecimento que obteve na residência. Você sentiu isso voltando para Paraíba? Isso é algo que pesou ou não pesa ou não pesa dentro da tua escolha? Como que foi viver isso? Só um gancho, acho que um exemplo que tu falaste de você, por exemplo, diálise contínua. Tem na Paraíba? Exato. Boa. Tem três hospitais que eu trabalho que tem diálise contínua, uma ou duas máquinas, mas obviamente não é a mesma coisa lá do Einstein, que a gente pegava a lista e tinha 10 pacientes em diálise contínua, no mesmo andar, na mesma UTI. Então, assim, mas a gente consegue oferecer esse tratamento, principalmente na parte de saúde suplementar. Na parte do SUS a gente não tem. Diálise peritoneal aqui no estado, que é algo que na Unifesp, eu esqueci de mencionar, é o terceiro maior centro de diálise peritoneal do país, perdeu acho que só para o Paraná e outra. Tem mais de 170 pacientes em diálise peritoneal, um serviço muito forte, com o Daniel Ribeiro, que é um chefe que eu gosto muito, que me inspirou bastante. E aí você aprende, eu fiz meu eletivo em diálise peritoneal, aprendi muito aquilo, mas volto para João Pessoa e não existe essa modalidade de terapia renal substitutiva aqui. E aí não é fácil começar isso, exige uma parte de acreditação, principalmente uma enfermeira e técnicos de enfermagem que sejam muito gabaritados para trabalhar com aquilo e que tenham um know-how de diálise peritoneal, e que você volta para o estado e você não tem essa oportunidade de trabalho. Eu fiquei muito feliz com o convite recente de trabalhar com transplante, porque quem fez Unifesp muitas vezes gosta bastante dessa área. E eu sabia que, pelo menos inicialmente, eu não ia ter a possibilidade de trabalhar com isso, porque era um serviço mais fechado e que não tem um volume tão grande. Mas que, graças a Deus, a gente está conseguindo lutar para poder aumentar o volume de transplante e eu acho que a tendência da cidade é crescer, do ponto de vista da saúde, ter mais diálise, ter mais hospitais que tenham diálise contínua. Quem sabe no futuro também o Serviço Público de Saúde também não inicia essa parte de diálise contínua, a parte de transplante cresça na cidade em geral, mas essa parte de diálise peritoneal eu lembro que me marcou. O transplante, que é muito menor em relação a São Paulo, até pelo tamanho do estado, acaba que são coisas que você tem que ponderar, mas acaba que você vai botar na balança entre isso, ficar mais tempo com a família, sogros, esposa e a região onde você quer morar e tomar essa decisão. Mas não é uma decisão fácil, é uma balança que não só eu, mas várias pessoas de outros estados, até aí do Sudeste ou de outras regiões, têm dificuldade para tomar. O valor social da tua volta também para Paraíba é muito maior, eventualmente, do impacto que tu faria aqui em São Paulo. Então, também são outras coisas da balança, no sentido de esse serviço vai expandir, vai precisar de um diretor ou uma referência para definir protocolo, treinamento, capacitação de equipe. E você pega seu conhecimento e fala, cara, tô aqui já no estado, né? Então, são muitas variáveis, mas alinhado num propósito, teu valor social aí como nefro super bem formado, cara, é gigante, né? É bacana. Tô feliz de estar de volta. Isso tudo aí é uma construção que a pessoa tem que pensar na carreira a longo prazo, né? Que às vezes muitas pessoas não pensam, né? Então, isso que o John falou é muito importante, porque às vezes, por exemplo, na Paraíba agora a gente vai ter diálise peritoneal. Pô, tô com o Matheus aqui, o cara fez eletivo, o cara entende diálise peritoneal, vamos chamar ele para crescer junto com o estado e faz até história no estado, né? Sim, então, total. Às vezes tem que pensar quando tá moldando tua carreira. E agora a perguntinha mágica para o Matheus, especial, a perguntinha. Matheus, terminou a residência de nefrologia, quanto que você pode falar, principalmente aí de outros colegas que você saiba, para não falar do seu aí, quinhão de 9 dígitos, mas quanto você espera aí que o nefrologista ganhe depois que ele termina a residência de nefrologia? Tá. É muito variável, depende... Se for muito grande, pode falar em Libra mesmo. Então, vai variar de acordo com o estado onde você está. Por exemplo, eu tenho colegas que moram em Natal, em Recife. É muito diferente os honorários médicos por aqui. E, obviamente, é uma profissão que depende muito da quantidade
de horas que você trabalha, né? A maioria das vezes você vai vender suas horas, como vários outros profissionais. Tem a parte de consultório, de visita hospitalar por fora, né? Com consultas particulares, mas boa parte das horas você vai estar ou na clínica de diálise, ou vai estar nos agudos, que depende tudo muito da sua produção. Acaba que, eu costumo dizer que especialista clínico, tirando cardiologistas, né, vocês, dependendo do oncologista, vai ganhar muito dinheiro, mas acaba que em nefrologia você vai ganhar 30%, 40% a mais do que alguém que trabalha bem, que seja clínico, seja generalista, sei lá, 30%, 40% a mais, só que você vai trabalhar em trabalhos melhores, você vai trabalhar em maior qualidade de trabalho, você vai trabalhar com o que você gosta, muitas vezes sem aquela correria de trabalhar no pronto-socorro, na emergência. Então, eu acho que vai ser muito variável. É para falar em valores aqui? Por Uma favor, média, por favor, médiazinha. Uma só. média. Não, mas eu acho Um que... range, tipo uma faixa, sabe? Tá. Eu imagino que... Eu falei range porque eu tô no Duolingo, fui pro nível Ai, 5 agora. Tá aprendendo novas Acaba que palavras. a questão é o seguinte: nefrologista, pela carga horária da residência, já é acostumado a trabalhar entre 60 e 70 horas, 80 horas. Então, também, igual a cardiologista no INCOR, vai trabalhar bastante. Então, a carga horária de nefrologia costuma ser alta. Não costuma ter muitos profissionais como... não vou ser muito preconceituoso, mas reumatologista, endocrinologista, que é meio work-life balance, 40, 50 horas. Então, geralmente são profissionais que trabalham bem. E aí, costumam valor líquido entre 20 e 30, dependendo do estado, entre 30 e 40, principalmente na região do Nordeste. Eu sei que ganha um pouco melhor, eventualmente, aí em São Paulo, no Sudeste, mas aqui no Nordeste, eu acho que eu diria entre 25 e 40. Boa. Para um clínico, a gente é clínico, né? Então, a gente sabe qual que é o karma de não conseguir vender outras formas além do nosso próprio tempo. Legal. Fechamos? Acho que fechamos. Matheus, tem alguma pergunta que a gente não fez que você queira responder, que você acha assim, cara, isso aqui vai ser bacana a galera saber? É bacana pegar desprevenido assim, né? E jogar aqui, Matheus tá contigo. Bota o foco no Matheus ali, bota uma luz ali. Essa pegou legal. Não, mas eu acho que a residência é um período de maior adaptação da formação médica, né? E aí, você fazer essa escolha não é definitiva, todo mundo tem direito de mudar de ideia, mudar de carreira, desistir de uma residência, se tornar, trocar de residência, ficar só na clínica médica, mas eu acho que é um período que você tem que ponderar bastante. Como vocês falaram bem, né? Às vezes a gente se empolga com um chefe específico ou com um procedimento específico e tem que procurar entender a realidade da profissão, a faixa de remuneração, o quanto que você quer trabalhar, qual qualidade de vida que você quer ter, as suas aptidões e seus interesses com aquela área. Então, eu acho que você colocar isso numa balança, ser racional, ponderado, perguntar a experiência de outras pessoas, tanto do estado onde você pretende trabalhar, quanto no lugar onde você fez residência, é muito valioso. E cara, estude bastante, assim. É um período que você vai ter vários outros instantes na sua vida para ganhar dinheiro, para dar ponta por fora. Estude, lapide, tente se dedicar para a residência de verdade, para você construir um conhecimento que vai te permitir dar o pontapé inicial na tua carreira da melhor maneira que você quer, para você dar um impacto em relação ao seu preparo, ao quanto que você estudou. Na minha opinião, sempre eu acho que você tem que acabar os ciclos da sua carreira, começar a sua carreira pensando, nossa, fiz o melhor trabalho que eu pude, né? Consegui deixar a melhor impressão que eu pude. Eu saí da residência, deixei uma boa impressão, um bom legado, comecei um round clínico na própria interconsulta, ou então marquei aqueles residentes de alguma maneira, eles lembram de alguma aula, algum artigo que eu mandei, eles comentam. Então, assim, se dedicar para deixar o melhor impacto possível qualquer serviço que você esteja, porque é isso que deixa o seu legado e é isso que vai fazer a sua carreira daqui para frente. Pô, 2 mensagens fortes que o Matheus deixou para ouvintes, não só os que querem nefrologia, mas para todos os ouvintes aí da parte de residência médica. Eu gostei demais mesmo. Muito bom. Estou super satisfeito. Agradecer, Matheus, aí pela generosidade em compartilhar parte da carreira e da história aí com a galera que é nefro. Uma especialidade gigantesca, de bonita dentro da clínica médica.
Admiro muito, né? E admiro muito reumato, hemato e nefro. Quase todas, né? Não, pô. Mas é isso. E brigadão aí, Matheus. E Rodrigão, Continuarei pedindo interconsulta pra create aumentada de 0,1. se tu não tiver segurança, tem que pedir mesmo, cara. Eu te estimulo. Tô zoando. Meninos, muito obrigado pelo convite, de verdade. Foi um prazer participar com vocês. Estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Show de bola. Rodrigão, e aí? Onde... portas abertas, super bem-vindo aí, cara, e... Um prazer Tamo enorme. junto, foi muito, muito legal. Acho que foi muito valiosa a entrevista. Eu acho Muito, que gostei. você é muito claro também nas coisas que você fala. Eu gostei bastante, cara. E da parte da planilha também, de fazer o balanço ali, a grande maioria vai por emoção. Eu acho que tem insights valiosos essa entrevista, cara. Sim. Né? Acho que muitas pessoas vão realmente pela emoção na hora de escolher sua subespecialidade, até mesmo a sua residência inicial. E isso que o Matheus falou é extremamente fundamental. Acho que todo mundo tem que pesar quando vai escolher a sua residência, não só pelo que você gosta, mas tem que pensar também como é que é a rotina da residência. Eu gosto, se encaixa com o que eu penso pra mim na minha rotina pessoal. Quais são os meus planos pessoais? Porque os seus planos pessoais têm que se encaixar com a residência no final das contas. E o mercado da residência é um mercado que para onde eu quero morar, ele vai se encaixar ou não? Então tem que pensar sim com emoção, mas também tem que pensar com a razão nas escolhas que a gente faz também com a residência médica. Exato. Galera, a gente fica por aqui. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais no @medway.residenciamédica. Você também pode acompanhar o podcast em todos os reprodutores de áudio e por vídeo e áudio no YouTube. E para conhecer mais o Rodrigo Franco e as rotinas de Rodrigo Franco, onde é que eles podem te procurar? Diretamente no @ro.medway. ro.medway. E para mim no @John, sim, DJON Tava da esperando. Medway, John da Medway. Tô lá à disposição de vocês também para que vocês tiverem de dúvida, o que a gente puder ajudar. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto demais. E se você tem alguma especialidade que você queira ver no Finalmente Residente e não teve ainda, ou você quer repetição, repeteco, faz como a galera da nefrologia. Coloca ali nos comentários que a gente tá de olho e isso define muito quais são as preferências de vocês. Combinado? Combinado. É isso. Beijo, tamo junto. Até a Falou. próxima. Valeu.